Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Aline e o vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que eu tenho postado aqui nos últimos meses. Na verdade, nas últimas semanas, tem talvez nem 2 meses que eu voltei a produzir aqui para o YouTube e eu recebi um comentário em um vídeo pedindo para que eu falasse um pouco mais sobre Clarice. E eu pensei em elaborar inúmeros roteiros para falar sobre a vida da Clarice, para falar sobre suas obras, como ler Clarice, enfim, uma espécie de guia. Mas eu pensei melhor e talvez falar sobre sentimentos, falar sobre o que a Clarice causa em mim como leitora e a partir de relatos de outras pessoas também, seja um início melhor para talvez apresentar a autora para quem não tenha lido, para quem tem medo, para quem cria inúmeros preconceitos sobre o que é ler Clarice. Eu basicamente não tenho roteiro nenhum, eu vou falando sobre sentimentos e coisas que vêm à minha cabeça quando eu penso em Clarice e nas obras que eu já li da autora. Pensar na escrita da Clarice é uma forma de pensar o dia a dia, pensar o cotidiano, pensar sobre sentimentos triviais, sobre pensamentos que nos vêm o tempo inteiro durante o correr da vida. Se você parar para analisar a vida da Clarice, como ela lidou com os problemas que vieram, como ela lidava com as questões triviais da vida, com o dia a dia, com a escrita, é possível perceber o quanto ela era presente, o quanto ela mantinha os dois pés no presente. Inclusive, na sua obra Um Sopro de Vida, tem uma frase em que ela diz mais ou menos assim: se você mantém um pé no passado e um pé no futuro, o que te resta? Ou seja, o que sobra para o aqui e o agora? O que você está fazendo nesse instante? O que você está cultivando aqui? Porque a Clarice, nas suas obras, ela tem como intuito resolver os próprios problemas. Quando você começa a ler com frequência tudo que ela escreveu, sejam seus poemas, as suas cartas, as suas crônicas, os seus romances, os seus livros em si, você percebe que a Clarice, em cada uma delas, lida com uma questão própria. E isso faz com que o leitor precise revisar as suas questões, precise querer tratar talvez as suas dores, queira talvez abrir uma porta que no fim do dia você não quer abrir. Porque pra gente é muito mais fácil empurrar todos os sentimentos difíceis, todas as reflexões que povoam a nossa mente geram incertezas, geram indecisões, que geram dúvidas mesmo. Empurrar para dentro dessa porta, fechar como se fosse um armarinho da bagunça e nunca mais sequer ousar abrir. Só que a Clarice não é assim. E ler Clarice não é assim. E por isso muitas pessoas têm medo da Clarice. Não pela escrita difícil, mas porque a Clarice, ela é trivial. Em seu poema Eu, a Clarice fala uma frase que desde a primeira vez que eu li eu nunca mais esqueci. Ela diz o seguinte: suponho que me entender não seja uma questão de inteligência, e sim de sentir. Ou toca, ou não toca. E é exatamente isso. Entender Clarice não é sobre inteligência, não é sobre intelectualidade, não é sobre quem leu mais ao longo da vida. É sobre sentir, é sobre se conectar, é sobre dar o tempo que ela precisa na sua vida. Porque a Clarice tem muita coisa para te dizer, mas ela vai te dizer no exato momento que ela acredita que você precisa ouvir. Por isso que algumas obras a gente vai reler inúmeras vezes na vida e a gente precisa se conformar que mesmo assim a gente não vai colher tudo que tem para colher. Eu já reli algumas vezes a obra A Hora da Estrela da Clarice e todas as vezes que eu reli, eu tive sensações diferentes. Eu refleti sobre coisas diferentes. Eu já tive inúmeras reflexões sobre questões minhas pessoais de vida, sobre estagnar, sobre me sentir frustrada, sobre achar que todo mundo parece estar sempre um passo na frente e eu ficando para trás. E que a grama do vizinho parece sempre mais verde. Mas e a minha?
E que a hora da estrela nem sempre é a hora que a gente acha que ela é, ou que a gente determina que ela vai ser. Que às vezes a gente acha que a hora da estrela vai ser um grande momento, um grande acontecimento da nossa vida, quando na verdade a hora da estrela, ela é o exato momento. E pobre da Macabeia, que só descobriu isso no fatídico momento em que não havia mais volta. Não é à toa que a Clarice diz na primeira página uma frase que resume tudo. Que não se enganem, só consigo simplicidade através de muito trabalho. E o que dizer da frase icônica, e não esquecer que por enquanto é tempo de morangos? Parece tão clichê tudo isso, e parece que a gente está entregando nas mãos de alguém a solução da nossa vida quando não é verdade. Isso não é um papo de coaching, isso aqui não é um papo motivacional para te dizer que os seus problemas têm uma solução simples, muito pelo contrário. A Clarice ela vai te dizer que a vida ela é exatamente assim e que a solução dos seus problemas não está nas mãos de ninguém e que não são simples de resolver e que às vezes alguns não têm solução. Alguns a gente precisa se conformar e lutar pelo que dá para lutar. E entender que alguns problemas não estão sob o nosso controle, que alguns problemas são muito maiores do que o que dizem por aí que você determina o futuro da sua vida ou que você colhe aquilo que você planta. Na maioria das vezes, não. Eu já pensei a Hora da Estrela também sob um viés social, porque é muito forte isso dentro da obra também. Porque quando a gente para analisar a Macabeia, a gente nada mais vê que uma mulher marginalizada socialmente. Será mesmo que ela conseguiria solucionar todos os seus problemas? Será mesmo que a Hora da Estrela da Macabeia seria diferente? E aqui eu não estou pontuando nada, eu estou questionando, porque é isso que a Clarice faz. A Clarice faz com que o leitor se questione, que o leitor reflita, que o leitor pense. A Macabeia não tinha muitas escolhas, a Macabeia não tinha muitas opções na vida. O que ela podia fazer? Eu me perguntei muitas vezes isso. O que a Macabeia poderia fazer? Por outro lado, nós temos o narrador dessa história, porque, para quem não sabe, A Hora da Estrela é um livro dentro de um livro. Nós temos um escritor e a Macabeia é o personagem desse escritor. E ele é um escritor homem, bastante privilegiado, com uma vida muito boa, com muitas escolhas, com muitas opções. E ele decide criar, na verdade, trazer para a ficção essa personagem muito brasileira, com questões muito brasileiras, para relatar a vida dela. Então ele relata a partir de todas as dificuldades que essa personagem passa. Ele relata o fato dela ter vindo para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor, o fato dela não ter muito estudo e por isso ela tem um trabalho que paga muito mal, e a vida dela girar em torno de coisas muito simples e ela se conformar com essas coisas muito simples, isso gera incômodo na gente, isso gera revolta na gente, porque a gente sempre pensa assim, por que que ela não faz nada? Por que que ela não tenta? Por que que ela não muda? Mas como? Eu acho que essa é a maior pergunta. E quando ele relata tudo isso, a gente percebe que nada mais é do que a visão de quem está em cima sobre quem está embaixo. Quando a história ela é contada a partir de quem tem oportunidades e privilégios, é óbvio que a história sempre vai parecer muito mais fácil de solucionar. A história sempre vai parecer muito mais simples de se resolver e que a Hora da Estrela da Macabeia só foi aquele porque ela quis, porque ela não abriu os olhos, porque ela não quis mudar, quando na verdade não é bem isso. E aí voltando para as questões de dificuldade de leitor com Clarice, eu diria que existem alguns fatores que tornam Clarice uma escritora que as pessoas fogem ou têm medo ou acham que não são para elas. Primeiro que a gente vive numa geração, num momento social em que tudo é muito rápido, tudo estimula muito e os estímulos são intensos. Então, algo que te gera estímulos numa frequência diferente, de uma maneira mais gradual, mais lenta, que te convida para um encontro consigo, não seja tão interessante e estimulante assim.
A literatura, num geral, acaba sendo esmagada por tantas redes sociais, por tantos estímulos visuais, enfim, telas e questões, que quando as pessoas vão para a literatura, elas optam por aquilo que é mais, que as entretém, para aquilo que não exige muito delas, para aquilo que diverte muito mais do que reflete. E não tá errado, gente. Porque no final do dia, as nossas vidas são tão intensas, são tão complicadas, a nossa correria muitas das vezes fadiga tanto a gente que o entretenimento é a melhor saída. E a gente não quer pensar nos nossos problemas no fim do dia, a gente só quer descansar a cabeça, a gente quer fazer algo que relaxe, que faça a gente rir ou se emocionar, ou que simplesmente preencha a nossa cabeça com algo prazeroso, com algo gostoso que faça bem pra gente. A gente não quer ter que abrir aquele armarinho que eu falei com vocês lá atrás. A gente não quer ter que refletir sobre como é que eu vou resolver as minhas dores, sendo que amanhã eu preciso encarar o dia de novo lá fora. Por que eu vou ler Clarice? Se eu posso ler um livro de romance, ou um livro de terror, ou algo que só me faça dar uma risadinha, ou me envolva e eu vá dormir feliz ou entretida. Eu não tô aqui para te convencer que ler Clarice é melhor que ler romances contemporâneos, romances românticos, né, contemporâneos, ou livros de terror, de suspense. Não, eu acho que tudo é válido. Acho que tudo é importante. Literatura, no geral, principalmente de ficção, é importante. Dadas as suas ressalvas, né, de obras que, na verdade, a gente sabe que mais desinforma do que informa, literatura, no geral, é extremamente importante. E o hábito de ler tem se perdido dentro da nossa sociedade tão estimulada. Mas eu quero te convidar a tentar. Eu não estou dizendo para você ler um livro da Clarice inteiro, engolir e devorar, porque talvez você não consiga de primeiro. Talvez você tenha dificuldade porque é intenso, é denso. Porque é difícil? Não. Porque fala sobre aquilo que a gente não quer parar para pensar. E quando a gente para para pensar, é uma bomba de informação, é uma bomba de coisas na nossa cabeça que às vezes a gente acha que nem tem interpretação de texto suficiente para entender o que ela quer dizer. Mas se eu puder te dar uma dica, que inclusive eu vi no Instagram da Bruna Martioli, que é uma influenciadora muito grande, literária, incrível, eu amo ela. Ela falando que o ideal é começar a ler Clarice pelo conto Amor, que tá na seção de Laços de Família. E depois, A Hora da Estrela. Eu também acho, concordando com ela, que é um bom começo. É você degustar Clarice aos poucos. É você ir se acostumando com a escrita da autora e se acostumando com essa injeção de sentimento, essa injeção de reflexão que você vai receber. E eu daria até um conselho a mais: intercale com outra coisa, com outro livro que já seja da sua zona de conforto, que já te gere sentimentos e sensações gostosas que te envolvem. E tá tudo bem você ler uma página, 2 por dia. Não tem pressa, tá? Se você ler uma página por dia, tá ótimo. Aline, não consigo ler mais do que isso por dia porque é muita informação pra mim e eu me sinto cansada. Tá tudo bem. Você vai se sentir assim mesmo no começo porque é o que eu te falei, é uma visita ao desconhecido. Algo que você passou muito tempo sequer pensando que queria dar de cara, né? Dar de cara com a solução dos seus problemas ou a não solução, ou a sua reflexão. Porque é aquilo, quando a Clarice está ali escrevendo, tentando resolver os próprios problemas, e a gente percebe que às vezes ela não consegue, porque é aquilo que eu falei pra vocês, que alguns problemas fogem do nosso controle, alguns problemas não têm solução, ou pelo menos não cabe a nós solucionar. A gente percebe que o intuito se torna lidar com eles, quando não tem solução. Como eu lido com eles, ou como eu não lido. Porque, pra ser bem sincera, gente, às vezes a Clarice não lida. Ela mostra que ela tá cansada. Ela mostra que
Às vezes falta força, às vezes falta fôlego. Em Um Sopro de Vida, ela fala uma frase que eu acho muito bonita. Ela diz assim: eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, a minha própria vida. E é exatamente isso que você percebe conforme você vai lendo Clarice. Você percebe que ela escreve por necessidade. Escrevia, né? Por necessidade. Que ela escrevia como um ato de viver, de conseguir viver, ou de dar norte para a própria vida, ou de se tornar viva mesmo. Poucas coisas fazem a gente querer estar vivo. Poucas coisas realmente geram esse sentimento de estar vivo na gente. E algumas pessoas, infelizmente, sequer encontram isso, passam pela vida e sequer encontram isso que dão sentido para a vida delas. Às vezes elas passam pela vida como robôs, assim, que fazem mecanicamente coisas que precisam ser feitas e não param para pensar nas coisas que elas gostariam de fazer ou que fazem sentido para elas. E a Clarice, ela tem isso, é perceptível e ela gera isso no leitor. Ela faz você se questionar se você está se sentindo vivo, porque respirar não é a mesma coisa de viver. É uma reflexão individual, sabe? Qual é a sua hora da estrela? Mas que a gente não pode só colocar a expectativa no futuro e nem no passado. E que se a gente colocar um pé no passado e um pé no futuro, não resta nada da gente no presente. Parece complexo, né? Parece um discurso meio coaching, um discurso meio... Mas eu garanto pra vocês que não tem nada a ver com isso. Quem me acompanha há um pouco mais de tempo, nem isso, pra quem se deu o trabalho de olhar os conteúdos que eu produzo aqui, produzo nas outras redes, sabe que eu tô muito longe desse tipo de discurso. Eu fujo e abomino completamente, assim, veementemente esse tipo de discurso. Mas o que a Clarice faz é uma coisa muito humana mesmo. É uma coisa muito viva. É isso. Por mais que a Clarice não esteja aqui, ela está nas suas obras. Porque é o que eu sempre comento com os meus amigos, com a minha mãe. Sempre que eu tô lendo alguma coisa dela, eu falo: os livros da Clarice são vivos. Eles se adaptam, eles se adequam aos momentos das nossas vidas. E que as releituras, elas têm uma riqueza de coisas para aquele momento. Se você ler A Hora da Estrela adolescente, você vai colher frutos muito bons, mas se você ler no início da sua fase adulta, você vai colher outros frutos muito bons e na meia idade a mesma coisa e assim por diante, porque sempre tem coisas para colher. Então, se você queria um incentivo para ler Clarice, para perder o medo de ler Clarice, eu te diria para não achar que só quem lê Clarice é inteligente, intelectual, leitor, culto. Não, pensa que quem lê Clarice adquire mais sensibilidade, que olha para o mundo com outros olhos e para si com outros olhos, porque entender ela não é questão de inteligência, nem um pouco, gente. É calma, principalmente, e sentir. Se você estiver disposto a escutar ela no tempo dela, sem pressa, sem achar que, só porque é um livro de 80, 100 páginas eu vou ler em um dia. Sem esse sentimento. Se ler em um dia, ok, mas acho difícil. Mas se ler, ok. Se não, tá no tempo certo. Entendeu? A questão tá no tempo certo. Não existe uma regra onde você precisa obrigatoriamente ler livros com menos de 100 páginas ou 200 páginas em um dia, 2 dias, 3 dias. Tem livros com 100 páginas que te trazem tantas informações, te trazem tantos sentimentos, tantas reflexões, que é impossível você digerir tudo isso em um dia. Se você fizer, ok, mas eu sugiro que você releia no futuro, não muito distante, porque talvez ela tenha outras mensagens para te passar, talvez ela tenha outras questões para abordar com você. Então, não entra nessa competição de quantidade. Com a Clarice, não. Eu diria que existem alguns autores que você não deve, em hipótese alguma, entrar nessa competição de quantidade.
E a Clarice é uma delas. Você não vai se arrepender nunca de ter lido um livro da Clarice. Você pode achar difícil no começo, você pode achar confuso no começo, mas aí você faz umas pesquisas, você escuta o ponto de vista de outras pessoas e a partir disso você vai formando o seu próprio pensamento, as suas próprias reflexões sobre a obra. E é assim, tudo que é novo, gente, gera medo. Tudo que é novo é desconhecido e tira a gente da zona de conforto. Mas eu garanto pra vocês que ler Clarice é um sentimento único na vida. E se você é brasileiro e tem a oportunidade de ler Clarice no original, leia. Porque é um privilégio que ninguém no mundo mais tem. Ah, mas tem outros países que falam português. Sim, mas sentir no idioma original, sentir como alguém que faz parte da mesma cultura, isso é nosso. Isso ninguém no mundo pode sentir. E se as pessoas que não conseguem ler no original leem e tiram diversas reflexões, imagina a gente. Então não perde a oportunidade. Tenta. Vai com medo mesmo. Eu ia dizer vai sem medo, mas se você tem medo, vai com medo mesmo. Lê uma página, lê com calma. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quanto tempo esse vídeo ficou. Eu não vou fazer grandes edições, nem grandes cortes. É para ser uma coisa mais de conversa mesmo. Eu queria externar algumas coisas que eu acho sobre a Clarice. A forma como ela muda a nossa forma de pensar, de refletir. E eu queria transparecer isso para vocês de um jeito mais de conversa mesmo, de menos roteirizado, menos técnico. Mas futuramente nada impede de trazer um vídeo mais técnico falando sobre Clarice de uma maneira mais abrangente, tanto vida e obra, caso vocês queiram, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo pra mim. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder os conteúdos. E deixa um comentário aqui. Qualquer comentário que vocês queiram deixar ajuda muito na divulgação do vídeo. Um beijo.